Agora sim gravando, né? Boa noite para todos. Nossa aula, nosso conteúdo isolado de orientador pedagógico, perfeito? Então vamos começar relembrando, porque recordar é viver, até para a gente entrar no clima. Eu não sei se aí onde você tá chovendo, mas aqui começou a chover bastante, né? E é aquele climazinho gostoso, chovendo. Estou transmitindo essa aula aqui da nossa gráfica, né? Tá precisando até de uma reforminha aqui em Nova Iguaçu. Cada dia eu transmito de um lugar por causa da correria do dia a dia e do trabalho. Pois bem, vamos lá. Nas aulas passadas começamos a falar sobre características das tendências pedagógicas e vimos que as tendências pedagógicas se dividem em dois pontos fundamentais: as tendências liberais, favoráveis ao sistema, que sistema capitalista, e as tendências progressistas, contrária ao sistema, todas aquelas que querem mudança social. As tendências liberais é a tradicional, a renovadora progressivista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. Bacana, vale a pena você relembrar, vale a pena estudar, estará com certeza na sua prova. E a tendência liberal, a progressistas. Progressistas se dividem em três, né? Nós temos a libertadora, libertária e a histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. Um ponto muito importante que vale a pena a gente também guardar, tá? E tudo isso é expresso, obviamente, nas chamadas teorias do currículo, que também está no conteúdo aí de vocês. E a teoria do currículo corresponde basicamente a três principais teorias. Temos a teoria do currículo não crítico, que é famoso, como eu costumo dizer, aceita que dói menos. Ou seja, aquele currículo tradicional, aquele currículo tecnicista, aquele currículo que prepara moralmente o aluno para ocupar seu papel na sociedade, aquele currículo que não vai ter essa relação de mudança no status quo, beleza? Ou seja, características que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, mas com vocabulário, com os sinônimos que ele vai usar, né? O conteúdo em si, eu acredito que os alunos dominam, né? E, obviamente, também uma preocupação grande com a questão relacionada ao exercício, né? Ao enunciado, a entender o que está sendo perguntado, né? Até por conta disso, né? A nossa atenção maior hoje será na feitura das 30, se não me engano foram 30, né? 30 questões que nós colocamos lá, que eu postei com todo amor, carinho e atenção. Beleza? Bom, temos a teoria do currículo crítico, que obviamente é aquele currículo transformador, é aquele currículo que visa a mudança, né, da sociedade, a mudança do indivíduo, a mudança por meio da educação. Ou seja, que ganha força nos anos 60, com Paulo Freire e tudo mais. E atualmente nós temos o currículo pós-crítico, que é exatamente a relação das vozes aos silenciados, ok? Ou seja, da voz a todos aqueles que tiveram a parte da educação, no caso do Brasil, nacional. Beleza? Então, são as minorias. Minorias que não são minorias numéricas, né? Por exemplo, mulheres são a maioria da população brasileira, mas são minorias representativas. Ou seja, aquelas minorias de representação. Você há de concordar comigo que existe uma disparidade salarial muito grande entre homens e mulheres. Existe um número maior de homens na política, de participação junto à política, enfim, de acesso a nível superior, maior do que mulheres. Então, são situações que conferem a ser a questão de minoria. Mulher, questão de gênero, questão de sexualidade, questão de raça, questão de cultura, tá? Então, são características que falamos em aula anterior, caso você tenha perdido, tem lá os vídeos, ok? E que, obviamente, você vai
ver e vai analisar tudo isso, correto? Bom, a avaliação. A avaliação, nós temos que nos prender sempre à questão da lei. Então vamos lá, primeira coisa, avaliação, o que a LDB fala sobre avaliação? Ela fala que tem que prevalecer critérios qualitativos sobre quantitativos. Então eu costumo dizer, né, essa experiência que eu acho que todo professor, principalmente de escola pública e de educação básica, no caso fundamental, né, já deve ter passado, é o aluno alcançar a nota de aprovação no terceiro bimestre e, consequentemente, falar, professor, eu já passei, porque ele alcançou lá o tal dos 20 pontos, 200 pontos. Poxa, a resposta é, claro que não. Não, meu amigo, você não passou. Por que você não passou? Porque você alcançou o quantitativo. Mas o critério que vale é o critério qualitativo. Ou seja, você pode sim reprovar um aluno que alcançou a quantidade de pontos, se baseando no quê? Na relação da LDB, que fala sobre a questão do aspecto de avaliação, que é o mesmo poder que você utiliza para fazer o inverso, mas que comumente a gente já faz, né? Que é o poder de aprovar o aluno que não alcançou a média. Tá? Então aquele aluno que não alcançou a média, muitas vezes a gente até aprova com base, né, na LDB. Então, da mesma forma que a gente tem esse poder, a gente também pode reter esse aluno que obviamente também alcançou, porque o critério que prevalece é o critério, como a gente conhece bem, qualitativo. Ok? Beleza? Visto isso, a questão de avaliação também se divide em 3 principais formas de avaliação. Então nós temos a avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação preliminar, aquela que é empregada para iniciar um trabalho. É o mesmo pensamento do diagnóstico médico. Da mesma forma que o diagnóstico médico é lançar um olhar sobre o paciente, em que sentido? Exatamente para que você tenha o início de um trabalho pedagógico, né? Da mesma forma que você tem essa necessidade desse olhar sobre, né, no caso do hospital, início do tratamento, no caso do professor, é o início do trabalho pedagógico. Então, se baseando em tudo isso, é o que fazemos com que a gente afirme que temos a necessidade de ser breve, né? É uma forma de avaliação breve, até porque ela se predispõe ao quê? A iniciar um trabalho. Então, um ponto que nós observamos de grande importância, grave no seu coração. A avaliação formativa é aquela ao longo do processo. Então, até por ser ao longo do processo, é a avaliação que mais tem um caráter flexível. É aquela mais sujeita a alterações no seu percurso. Até porque temos que lembrar que a avaliação ela não é um instrumento punitivo. Ela não foi feita para punir. Ela é um instrumento, isso é um mito. É um mito sobre a avaliação. Tá? Então, nós temos o quê? A avaliação como consideração de ser uma ferramenta para nortear as ações do docente. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ou seja, para direcionar as ações do professor. Perfeito? E, obviamente, se você está vendo que as suas ações não estão indo na direção que você queira, você tem todo o poder, e esse poder é muito mais expresso numa avaliação formativa de alterar o percurso, porque a característica da avaliação é sempre necessária. Todo ato pedagógico tem que ter avaliação. 2, ela é caráter flexível, ela tem que estar sujeita a mudanças. E a terceira forma de avaliação é a avaliação somativa, que é a classificatória, que é aquela avaliação final,
No caso da educação infantil, nós não temos essa forma de avaliação, né? A avaliação que você tem na educação infantil é uma avaliação diagnóstica e formativa. Por isso que nós colocamos lá na educação infantil como avaliação baseada em observação e registro. Por conta desse detalhe, né? Mas é a característica que apontamos para isso. Educação especial. Isso nós vamos focar muito mais na nossa aula de segunda-feira, né? Vamos falar de educação especial. Mas vou falar um pouquinho agora para ficar aí gravado e para minha colega também assistir aqui diretamente no online, né? O que educação especial, o que é? É para toda pessoa de necessidade especial. Não é mais utilizado aquele termo portador. Você não porta uma necessidade especial. A necessidade especial é sim uma característica da pessoa, tá? E como era pensado a educação no passado? No passado, a educação como um todo era pensado da seguinte forma: parecia um trem desgovernado em que as pessoas tinham que embarcar nele. Quem não embarcasse era incompetente. Ok? Por quê? Porque não conseguiu embarcar no trem desgovernado. A educação era exatamente assim. Hoje nós não temos mais essa visão. Hoje, pelo menos na teoria, ok? Lembrando que a prova é teórica. Eu sei que na prática, claro, de tantos anos, ao longo dos meus 30 anos de magistério, a gente sabe que a gente tem incoerências com a teoria, tá? Ainda mais se tratando de Brasil. Se talvez essa aula fosse na Suíça, né, fosse num país desenvolvido, a teoria tem mais a ver com a prática. Aqui não. Mas, enfim, na teoria nós temos hoje o viés da relação inclusiva, ok? E dentro dessa relação inclusiva, obviamente, é o que justifica a educação especial, tá? Ter a matrícula preferencialmente as pessoas de necessidade especial terem sua matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Garantindo a eles toda relação de inclusão. Então, pelo menos na teoria, a educação não é mais vista como um trem desgovernado em que as pessoas têm que embarcar e quem não embarcar nesse trem é o incompetente, é o cara que estava ali para comer merenda, é um cara que estava ali exatamente, enfim, pensamentos aí antiquados, mas não tão antigos, né? Você vê que isso aí é um pensamento que reinava no Brasil há 20, 30 anos atrás. Mudou com a LDB. A LDB é de 96, eu lembro como era antes e como era depois, eu já era professor. E que a gente tem ainda alguns resquícios dessa relação na prática, ok? Beleza? Tranquilo? Pois bem, visto tudo isso, responsabilidades do orientador pedagógico. Aonde que atua, meus amigos? Olha só que coisa interessante. Você tem que saber aonde atua o orientador pedagógico, tá? O orientador pedagógico, ele deve atuar dentro da gestão escolar. Tá? E o que é uma gestão escolar? O que é uma gestão? O que a gente chama de gestão? Gestão nada mais é do que uma forma da gente falar administração. Gerir é administrar. Agora, a escola, ela não é uma empresa que você administra, ainda mais no caso, né, do setor público, né? Administra conforme lhe convém. Até porque, dentro do pensamento de gestão escolar hoje, o que nós temos? Nós temos a relação da chamada gestão democrática, que é o foco principal, né, desse conteúdo que a gente vai falar agora, né? E a gestão democrática, ela vai exatamente partir para que princípio? Para essa relação de uma gestão participativa.
uma gestão participativa. Então, obviamente, se você tem uma gestão participativa, claro que o papel do orientador pedagógico é promover cada vez mais um engajamento de pais, alunos e, obviamente, da comunidade local junto à comunidade escolar, junto à escola. Ou seja, ser um dos grandes elos de articulação entre a escola e a comunidade. Até porque, o que nós observamos? Nós observamos que hoje a gestão, ela não é mais uma gestão centralizada, ela é uma gestão que? Participativa. E, obviamente, quando a gente fala de gestão participativa, a gente fala de gestão democrática, que é a mesma coisa. Democracia significa o quê? Demo, povo. Cracia, poder. Então, poder ao povo. O que é isso? É dar voz a toda aquela comunidade, ali no entorno, toda aquela comunidade, tanto escolar, quanto comunidade também local. E, obviamente, para a gente falar sobre essa relação do papel do orientador, claro que nós temos que falar em relação também à questão do projeto político-pedagógico, que está no conteúdo de vocês. E, em relação a essa questão, nós temos que entender que o projeto político-pedagógico ele é um documento que exerce o papel de nortear as ações da escola. Tá? E nortear as ações da escola em que sentido? Praticamente, quer dizer, no sentido total da escola. No sentido em relação aos processos de decisão, no sentido de você ter a relação junto à distribuição do tempo escolar, junto à relação da organização com o grêmio estudantil. Então, exatamente é isso. A articulação entre os elementos da escola, né? Porque, obviamente, a gestão é uma gestão democrática, porque quando a gente fala gestão escolar, a gente imagina o quê? Gestão empresarial. O cara é o Roberto Justus, que o cara desagradou, ele fala, tá demitido. Não, porque a empresa é dele, a empresa é privada. A gestão escolar, ainda mais a gestão pública, ela se baseia no quê? Na relação democrática. Por isso que pensar gestão significa pensar de forma democrática, de forma participativa, ok? E, claro, na questão curricular, o projeto político-pedagógico atua na questão curricular no sentido das disciplinas que são de núcleo diversificado, tá? Para aquela determinada escola. Participa também na distribuição do tempo escolar, até porque nós temos a carga horária mínima estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas você não tem a carga horária máxima. E, além disso, a distribuição daquela carga horária não é dita. Exatamente por conta disso, você tem ali toda uma relação de organização do tempo escolar. Tudo isso vai estar atuando aonde? Num documento extremamente importante a todos, um documento, que mostra essa relação junto a um processo de aprendizagem de qualidade, a uma relação social da escola, a uma relação democrática, participativa, junto a uma gestão escolar, que é o papel do orientador pedagógico, baseada em quê? Baseada na participação de todos, ok? Que é uma característica que nós temos em relação a isso. Outro ponto que nós temos é o destaque, exatamente, de metodologias cada vez mais ativas, né? Que ganham espaço, metodologias participativas, o chamado saber fazer, o chamado entender, aprendizagem significativa, que é a relação do você buscar um
entendimento junto a o que você está fazendo, uma compreensão, você encontrar sentido, né? O aluno encontrar sentido junto àquilo. São características importantes, tá? Que nós temos nessa relação. Bom, quebra do paradigma. Qual era o paradigma central do orientador pedagógico? O paradigma central do orientador pedagógico era essa relação de você ver o orientador pedagógico no passado como um cargo meramente burocrático. Ou seja, é aquele cara, eu já fui orientador pedagógico, né, assim como já fui orientador educacional também, mas o orientador pedagógico sempre foi visto, ainda é visto por muitos, né, pessoal mais leigo, em relação àquele cargo extremamente burocrático, aquele cargo que vai estar exatamente, como posso dizer, por trás das câmeras do espetáculo, da educação, e obviamente não exercem um certo protagonismo. Gente, não é um fato, isso aí, como eu estou dizendo para você, é um paradigma. O papel do orientador pedagógico é um papel fundamental. Por quê? Porque é um papel que trata exatamente dessa articulação entre a escola, alunos e a comunidade. Então, essa relação que você tem, né, entre escola, a escola obviamente entra professores, etc, né? Escola, alunos, né, comunidade, é justamente o que? É um papel fundamental, principalmente se baseando nessa relação de que temos uma escola junto a essa relação do papel social, essa relação democrática, participativa. Exatamente por isso que o trabalho deve ser um trabalho de parceria. Um trabalho de parceria envolvendo quem? Pais, comunidade e professores. Não é? Trabalho fundamental que é uma área também de grande importância junto à orientação pedagógica. Somado a isso, é a relação de mediação de conflitos. Nós temos aí os 4 pilares da educação, né, definidos pela Unesco, que é o saber conhecer, saber fazer, saber viver junto e o saber ser. Então toda essa relação aí do saber viver junto, fundamental. Até porque toda uma relação que se baseia de relação humana em conjunto é toda uma relação suscetível a conflitos. E, obviamente, se baseando no pensamento de Paulo Freire, né, nós temos que buscar relações dialógicas, ou seja, relações que se baseiam no diálogo para mediar essa relação de conflitos e converger exatamente para quê? Para o interesse central, que é em prol do aprendizado do aluno. Esse sim é o protagonista, esse sim é o interesse, né? O principal interessado, correto? Participar ativamente do convívio escolar, claro. Ativamente, justamente integrando, né, toda essa relação, tá? Um OBS, uma observação muito importante orientador pedagógico, ele não é psicólogo escolar, correto? É uma orientação, um ponto muito importante que a gente tem que destacar, não é? O trabalho de psicólogo escolar é um trabalho voltado para essa área, psicologia, que parte exatamente de uma relação mais ligada à questão comportamental humana e não necessariamente a questão educacional unicamente, tá? Então você tem toda uma relação que é voltada para isso. E obviamente nós temos também de destacar
nesse momento. Perfeito? Então são características que você observa, né? Então, ó, auxiliar professores junto em sala de aula, criar toda uma relação junto com a comunidade, é o trabalho basicamente aí baseado na relação aí de gestão, né? Não unicamente uma preocupação com aspectos técnicos administrativos da escola. E um mito que se tinha, né? Até um outro paradigma que era destacado, é exatamente essa relação, né, de você imaginar um orientador pedagógico unicamente, exclusivamente preocupado com aspectos técnicos, burocráticos, como eu falei no início da aula, né? Unicamente da escola. E não é o caso, é essa relação exatamente ativa, participativa, junto ao aluno, junto aos docentes, junto à escola como um todo e, obviamente, junto também à paz e à comunidade. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Algum? Pode dar sequência? Pode, né? Vamos dar sequência então, bacana. Vamos então agora para o simulado. Vamos ver aí, para a galera ir acompanhando, né? Agora o nosso simuladinho. Pois bem, visto tudo isso, temos ao simulado que o pessoal está com ele em mãos, não é? E que, obviamente, vamos fazer umas questões para ver como cai, como é cobrado, né? E tudo que está ali, bem bacana. Bom, provas anteriores de orientação pedagógica tá aí, ó. Bom, primeira questão que envolve Lei de Diretriz e Base da Educação, tá? LDB, no seu artigo 26, outra coisa, não se prenda em número de artigo. Por quê? Porque sempre a prova vai dizer o que é que está falando ali sobre aquele determinado artigo. Então, dane-se qual é o artigo, tá? Prevê que os currículos da educação infantil, outra coisa importante, outra dica, enunciados longos, sublinha palavras-chave, rabisca, passe em prova de concurso aquele que risca a sua prova. Aluno que termina com a prova, candidato que termina com a prova lá, limpinha, não passa, beleza? Por quê? Porque você acaba se perdendo no meio da leitura o que está sendo perguntado. Então, ó, olha lá, currículo da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Tem uma base nacional comum, então está querendo falar sobre a base nacional comum da educação básica. De acordo com as suas peculiaridades e conforme o quê? Então, ó, base nacional comum vai dar o núcleo comum. No entanto, o currículo, ele é formado pelo quê? Pelo núcleo comum e pela parte diversificada. E essa parte diversificada, ela vai ser complementada pelo quê? Letra A de amor. Complementação em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, dos educandos. Resposta letra A de amor. E, obviamente, já falando sobre isso, não é? Essa parte diversificada nada mais corresponde ao que? Exatamente aquela parte que é elaborada junto
ao sistema de ensino, à rede, né? E junto também ao projeto político-pedagógico para aquela escola, enfim, característica que você tem. Pois bem, questão número 2. Libânio afirma que a situação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos professores para aprimoramento do seu desempenho na sala de aula. Esse desempenho compreende a conteúdos, métodos, técnicas e, claro, obviamente, formas de organização da classe, né? Que é a relação que você tem aí juntamente com essa característica. Portanto, resposta letra A de amor. Questão 3. Questão 3, ele fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA estabelece que compete ao Estado assegurar o quê? Ou seja, basicamente é o que o Estatuto fala, que a LDB fala e que todas as legislações educacionais vão falar, ok? Então, atendimento educacional especializado obrigatoriamente na rede regular de ensino aos educandos com necessidade especial. Obrigatoriamente não. Preferencialmente, né, meus amigos? Olha o detalhe. Então é aquela música como o Roberto Carlos fala. São detalhes tão pequenos entre nós dois que nós temos que prestar atenção na sua hora da prova. Passa aquele que rabisca, beleza? Então risca a tua prova, pô. Olha lá. Oferta do ensino noturno adequada às condições do adolescente trabalhador. E atendimento educacional especializado, obrigatoriamente na rede regular de ensino, aos educandos com necessidades especiais. Então, aí cai de novo na letra A. Preferencialmente, não o que está pegando é o termo obrigatoriamente, meus amigos. É isso, tá? Agora, questões aí enormes. Olha só essa letra C, cara, como ela é gigantesca. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que eles não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, tá certo, na rede regular. Atendimento em creches, pré-escola, 0 a 6 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística, etc. Portanto, a resposta é a letra C de coração. Perfeito? Característica que confere a essa questão. Perfeito? Enunciados que falam de PCN. Como eu costumo dizer, PCN não cai em prova. O que cai é uma questão pedagógica, né? O que cai em relação à PCN é o enunciado. E no enunciado, ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, aí vai vir alguma coisa sobre a questão pedagógica, quer ver? As definições conceituais dos parâmetros curriculares nacionais, bem como a estrutura do documento, são pautadas nos objetivos gerais do ensino fundamental. Esses objetivos estabelecem capacidades relativas aos. Então, ele está falando sobre questão de objetivo geral do ensino fundamental. Ele só citou o PCN. Ele não quer nem saber, na questão 4, do PCN. Então, a capacidades relativas ao quê? Aspectos cognitivos, afetivos, físicos, éticos, estéticos, atuação, inserção social de forma expressa e formação básica necessária para o exercício da cidadania. Portanto, a resposta é a letra A de amor. Beleza? Tranquilo? Show de bola, bacana, maneiro, isso aí.
Questão número 5. Questão aí de Lucchesi. Estava demorando a vir um Lucchesi, né? Vamos lá. De acordo com Lucchesi, para cumprir o seu verdadeiro significado, a avaliação necessita assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem. Bem-sucedida, entretanto, para o autor, como condição necessária para que isso aconteça, a escola deve... O que a escola deve? Manter a avaliação sempre como ponte para aprendizado dos conteúdos obrigatórios do ensino fundamental? Não necessariamente. Como assim como ponte? A avaliação, né? Vamos tentar ver outras aí. Essa letra A está realmente muito, né, esquisita demais, né? B. Trabalhar para que a avaliação deixe de ser utilizada como recurso de autoridade, que decide sobre destinos do educando e assume o papel de auxiliar no crescimento. Claro, a resposta, sem sombra de dúvidas, é a letra B de Brasil. Exatamente por quê? Porque a avaliação não pode ser vista como instrumento de punição. Portanto, essa é a resposta que deveria ser marcada. Essa é a resposta certa. Questão número 6. Outra de Lucchesi. A atividade planejar deve ser resultado da contribuição de todos aqueles que compõem o corpo profissional da escola. Nessa concepção, a atividade planejar é vista como modo de dimensionar. Então, gente, planejamento. Planejamento é sempre necessário. Portanto, ele tem que ter uma característica flexível. E, obviamente, ele tem como característica a relação de poder, a relação de direcionar, né? Então, exatamente por isso, a questão 6, a resposta seria dimensionar uma ação política, científica, tecnicamente, a atividade escolar. Perfeito? Característica aí importantíssima que nós temos. Questão número 7. O educador e a educadora, críticos, não podem pensar que a partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país, mas podem demonstrar que é possível mudar. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Dentro dessa perspectiva, Freire, né, nosso amigo Paulo Freire, reforça que o educador e educadora tem uma tarefa, o quê? Político-pedagógica. Letra B. A partir do momento que é uma tarefa de você estar ali no sentido de você não reproduzir o que lhe é apresentado, ensina uma relação crítica, de estimular uma relação de pensamento crítico do aluno, claro que é uma relação, como ele destaca aí, política pedagógica. Questão 8. Os parâmetros curriculares nacionais possibilitam que o professor, a professora, o quê? Então, repara, ele não está falando de conteúdos dentro do PCN. Ele está perguntando o que é o PCN, basicamente. O que você vai refletir a respeito do PCN. Então, ó, letra A de amor, reflita sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. Claro, PCN nada mais é do que um manual que vai mostrar o que ali? Práticas pedagógicas. Olha, você pode fazer esse conteúdo curricular, você pode trabalhar dessa forma. Então, no mínimo, ele tem que causar uma reflexão. Caramba, olha, a forma que eu trabalho aquele conteúdo curricular, ela pode ser sim repensada.
deve ser repensada, né? Pelo menos eu tenho essa daqui como uma alternativa, como uma proposta, né? Como um parâmetro. Eu posso tomar isso aqui como um parâmetro, beleza? Questão 9. De acordo com a LDB, a finalidade da educação nacional tem intenção de... Então, qual é a intenção, qual é a finalidade da educação nacional? Questão mais batida do que carro em ferro velho, né? Letra E. Buscar o pleno desenvolvimento do educando, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o mundo do trabalho. Beleza? Questão aí que aponta essa daí. Questão 10. A criança ou adolescente tem o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, o direito à liberdade, nós observamos o quê? Em que aspecto, beleza? Característica do direito à liberdade. Letra A de amor. Ir e vir, estar em locadores públicos, espaços familiares, ressalvadas restrições legais, ter opinião, expressão artística, crença, culto religioso, estudar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação, participação na política, fora da lei, aí é o erro. É esse tal de fora da lei aí, pô. Resposta certa, letra B de Brasil. Ir, vir, quer dizer, basicamente uma cópia da letra A, tirando esse erro aí do tal do fora da lei, como ele está colocando aí. Então, como a gente pode ver, gente, né, e ao vivo, né, Nádia, que está assistindo, o que a gente pode observar? Que as questões são simples. O que pega é exatamente muitas vezes o vocabulário, o tamanho das questões. Você tem que sublinhar, ou seja, procurar ali erros, paciência. Então tu já tem que ir preparado por aquele dia, você só fazer isso praticamente, né? Quer dizer, enfim. Então são pontos que a gente tem que destacar, tá bom? Visto tudo isso, questão número 11. Edgar Morin, também estava faltando a presença dele. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Ao tratar a participação dos indivíduos e das sociedades, entende que existe uma comunidade de destino planetário. Essa concepção permite assumir a parte de antropoética, ou seja, livro aí dele referência também, né? Os 7 saberes aí necessários à educação no futuro. Antropoética tem a ver com o quê? Com a relação humana, correto? Então, resposta, obviamente, letra A de amor, né? Antropo é homem. Então, ó, indivíduo singular e a espécie humana. 12. Mesmo você não tendo esse livro, você poderia matar por lógica, né? 12. Para José Pacheco, a colaboração é uma das pedras angulares da educação escolar inclusiva. Ah, veio aí a questão da inclusão. E precisa estar presente em todos os níveis. Dentro dessa perspectiva, a colaboração se refere ao quê? A comunidade escolar, aos alunos dentro de sala de aula,
equipe pedagógica? Não, pô. Estamos falando de inclusão, tem que incluir todos, não é? Então, ele tem... E a colaboração está envolvendo quem? Justamente em relação a todos que participam ali. B, sociedade em geral, alunos do fundamental, agentes de saúde. Não, pô. Por que só fundamental? Não é porque só do fundamental. Se a inclusão tem que ser em todos os níveis. União, Estado, município. Não, essa colaboração que ele está falando é a colaboração interna, né, cara? É isso que ele está falando. Letra D. Aos alunos dentro de sala de aula, aos discentes, né? A equipe de professores que lecionam, ao pessoal em geral e ao trabalho também com quem? Com especialistas, com peritos externos. Portanto, é a letra D de delta. Questão 13. Para Lucchesi, a atividade de planejar em determinado momento estabelece uma finalidade a ser intencionalmente. Então, para Lucchesi, né, estabelece uma finalidade no sentido de ser intencionalmente o quê? Letra C, construída. Não é? Porque, obviamente, ela tem que ser construída de acordo com a realidade e não uma situação já pré-fabricada. Correto? Portanto, por isso que é a letra C de coração. Questão 14. Sobre a concepção do currículo, Pacheco considera que o currículo... vamos ver aí a questão do currículo. Trata do conteúdo de matérias escolares, assim de métodos de ensino, não. Trata-se de metodologia e disciplinas docentes. Também não tem nada a ver com essa questão de disciplina docente. A 14, a resposta, obviamente, é a letra E. Trata-se do conteúdo das disciplinas ensinadas, assim como dos métodos de ensino, e obviamente não pode ser ignorado o quê? Os aspectos sociais. Tá? É a relação da questão do papel da escola, né? Então, por exemplo, a parte diversificada você tem que ter essa expertise de você trabalhar com disciplinas, né, ligadas também àquela determinada comunidade, sociedade, não é? A qual a escola está inserida. Então a 15, que fala de educação para direitos humanos, bom, meus amigos, direitos humanos é o direito de todo ser humano. Para quem não sabe, essa ideia de direitos humanos foi criada pós Segunda Guerra Mundial, porque Segunda Guerra Mundial nós tivemos o Holocausto, foi aquela coisa horrorosa, né? Pegar o judeu, câmara de gás. Praticamente você não tinha nenhuma legislação, nenhuma ética, até mesmo em guerras. Era meio, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E o pessoal sentou, a ONU falou, não, vamos ter que criar alguma coisa ligada a isso. É direito de ser humano. Então ninguém é obrigado a casar com ninguém, por exemplo. Isso tá... mas no passado era assim. Tem país que até hoje é assim. Tá? Ninguém será condenado sem, né, uma justa defesa. Quer dizer, é uma relação que também você observa. Então, obviamente, direitos humanos é uma relação, o quê? Questão 15, né? Nacional, regional e planetário, né? Porque corresponde a todo o mundo. Peraí, tem gente querendo entrar aqui, vamos lá.
Opa, seja bem-vinda. Estamos avançando aqui a correção do simulado. Pois bem, questão 16. A questão 16, a educação em direitos humanos, de modo transversal, ou seja, que vai além de uma disciplina, vai de uma forma geral, deverá ser considerada na construção do projeto político-pedagógico. Então, vamos pensar assim, direito de todos os seres humanos. Aonde que você tem que ter isso no projeto político-pedagógico? Aonde você tem que ter isso no regimento, né, da escola, né, nos programas, nos materiais didáticos, né, na gestão? Em que sentido e aonde você vai ter essa questão, né? E além da gestão, mas aonde? Letra B, diferentes processos de avaliação. Obviamente, a avaliação tem que se basear também, ela tem que se pautar na questão também de uma educação ligada a direitos humanos. Você não tem que avaliar o aluno como se ele fosse uma máquina. Então, basicamente, é isso que ele está colocando. E sim como ser humano, né? Questão 17. Falamos disso aí no primeiro dia de aula, né? Olha lá. Acerca das etapas da construção do eu, Valon admite a existência das seguintes fases, né? Então, meu amigo Valon, resposta, né? Letra D de delta. Perfeito? Característica aí, decoreba, que temos aí. Questão 18. Piaget considera que a cooperação não é, portanto, um sistema de equilíbrio estático, como ocorre no regime de coação. É um equilíbrio móvel, claro. É toda uma relação de ajustamento, né? Dentro dessa perspectiva, é correto afirmar o quê? Num pensamento piagetiano, a cooperação é um método, pois é a possibilidade de chegar a verdades, e a coação só possibilita a permanência de crenças e dogmas. Então, o que acontece? Se o indivíduo coopera, né, ele vai buscar o quê? Uma compreensão. Até porque ele encontra sentido naquilo que ele está fazendo. Agora, se você coage o cara a fazer algo, obviamente, a coação, acredita, né? Ele só vai fortalecer a crença, ele só vai crer naquilo, sem fato nenhum, sem verdade nenhuma naquilo, não é? Exatamente por conta disso, porque sem justificativa. É o que nasce, basicamente, a fake news nasce aí, né, gente? Nesse pensamento, né? O cara acredita naquilo, mas não tem sentido nenhum naquilo. Por quê? Porque o cara foi coagido a crer naquilo ali. Ok? Uma ideia central para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é a ideia de mediação. Mediar é a mesma coisa que interagir, correto? Na visão do autor, o ser humano enquanto sujeito de conhecimento, então o ser humano enquanto sujeito de conhecimento, tem acesso direto? Não. Na verdade, ele não tem acesso. Ele não é soberano. Ele tem que estar interagindo. Tá? O acesso é realizado por meio de cooperação entre aluno, professor e comunidade escolar. É a que está mais próxima da verdade. Tá? Questão 19.
mas não é verdadeira. Por quê? Só desses 3 elementos? Não. Pode ter uma cooperação só do aluno e do professor. Enfim, não necessariamente. Tá? Resposta, a letra D é igual à letra A, também está errada. Letra E, não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, ou seja, intermediado. Isso é feito através de recortes do real operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe, ou seja, é a questão da mediação das relações, né? A questão da zona de desenvolvimento proximal e tudo mais. Perfeito? Questão 20. Para Libânio, há uma ideia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de que a pedagogia é um modo como se ensina, um modo de ensinar a matéria, o uso de técnicas de ensino. O pedagógico aí diz respeito ao metodológico, aos procedimentos. Por isso, trata-se de uma ideia o quê? Simplista e reducionista. Claro, né? Pedagogia vai muito mais além disso. Como a gente falou no início da aula, ela parte também da relação junto com a comunidade, junto a uma inter-relação entre vários elementos que fazem parte da escola, não é? Então é toda uma complexidade e não numa relação unicamente voltada para método. Se você vê a pedagogia como método, você está o quê? Diminuindo o tamanho dela. Por isso que é reducionista e simplista. Beleza? Foi? Questão 21. Dentro das atribuições do orientador pedagógico, na visão de Libânio, pode-se afirmar que esse profissional, tá? Esse profissional é responsável por verificar planejamentos de aula. A gente tem que procurar aquela opção que seja mais completa, ok? E a mais completa, obviamente, corresponde ao que? Na questão 21. A letra D. Atua em várias instâncias da prática educativa. Ponto. Direta ou indiretamente. Ligada à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação. Perfeito? É a mais completa, tá? A letra E tá errada porque, ó, impor as regras aí. Impor. A gente acabou de falar no início da aula a questão da gestão democrática, participação de todos. Se bem que tem gente que tem essa mente retrógrada. É o paradigma do orientador pedagógico, né? Que a gente falou no início da aula. Quer dizer, o cara que está preso naquela relação arcaica. O orientador pedagógico precisa coordenar e elaborar planos educacionais que serão implantados, executados nas unidades escolares. Para Libânio, o professor e o pedagogo realizam uma prática humana baseada em quê? Então, ó, professor e o orientador pedagógico. Ele realiza uma prática baseada no quê? Que é a relação que você tem. Opa, tem gente querendo entrar. Só um minutinho. Pois bem, seja bem-vinda. Vamos lá para parte final da correção do nosso simulado. Baseada no quê? Na disputa de interesse. Porra, o professor tá para disputar com o orientador pedagógico. Baseada na liberdade de expressão, pois os conselhos de classe representam um único momento. Porra, totalmente errado aí, né? Quer dizer, então temos que aguardar o conselho de classe. Nem pensar. Letra C. Nas relações de influência em que é impossível excluir o caráter da intencionalidade. Opa! Isso é uma intervenção em direções a finalidades formativas. Opa! A questão 22, resposta
Letra C. O que está sendo dito aí? Então, o professor e o aluno e o orientador pedagógico têm o quê? Eles têm que caminhar junto nessas relações de influência, né? No caráter intencional. E, obviamente, sempre que houver necessidade de uma intervenção para a finalidade em prol do aprendizado do aluno, ou seja, para essa relação formativa. Entendeu? É aquilo que eu falo para vocês. O que vai ser feito? Ele vai trocar basicamente usar sinônimos. Ele vai aproveitar, né, como a língua portuguesa é uma língua riquíssima, para tentar trocar um sinônimo pelo outro. Mas você não vai cair nisso, beleza? É só prestar atenção, sublinhar, né, se basear exatamente nessas relações aí. Questão 23. Todo trabalho docente é pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. Que é isso? Todo trabalho que o professor realiza, ele é pedagógico. Agora, é só o professor que realiza o trabalho pedagógico? Não. É isso que ele quer dizer. O pessoal entendeu a charada? Que é uma charadinha isso aí. Legal? Então, claro, se baseando nisso, resposta letra D. Né? Defende que o curso de pedagogia deve formar um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos. Claro, né? Até porque nem todo trabalho pedagógico é feito pelo docente. Questão 4. Edgar Morin, né? Morin defende que todas as características importantes da democracia têm um caráter dialógico, caráter de diálogo, né? Que une de modo complementar termos antagônicos. Então, gente, olha só. Cara, preste atenção no enunciado. Termos antagônicos, ou seja, termos que você há de concordar comigo que são termos contrários. Tá? Antagônico significa contrário. A única alternativa que apresenta termos antagônicos é a letra E. Consenso e conflito. Você há de concordar comigo que consenso é antagônico, ou seja, é contrário de conflito. Não é? Foi, né? Dúvidas, perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Show de bola. Então a questão 25. Capa da nova escola. Sobre o gênero tem repercussão recorde. Imagem do menino Romeu com roupa de princesa. Enfim, uma capa aí famosa e tal. Depois você clica lá se quiser ver a capa. A escola deve lutar contra qualquer tipo de preconceito existente na sociedade, fazendo cumprir o direito constitucional de acesso a todos do ensino obrigatório. É um direito público. O que é um direito público? A todos. E subjetivo. Subjetivo de forma igual. Morin afirma que se deve lutar contra o etnocentrismo e sociocentrismo, pois eles sustentam o quê? Né? Praticamente a gente está vivendo uma era etnocentrista e sociocentrista, né? O que essa galera etnocentrista e sociocentrista apoia? Letra A de amor. Xenofobia, racismo. Você vê que, não é? Essa galera aí, acampada aí em frente aí a quartel, enfim. Uma vibe aí negativa pra caramba que a gente teve aí. E que tá aí como exemplo, ainda tem, né? Legal? A gente torce até pra chover, não é? Tem gente que torce pra chover todo dia, né? Questão 26. Sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais, Pacheco fala do papel da colaboração e coordenação, onde a gestão escolar deve tomar a iniciativa quando o aluno com necessidades especiais é matriculado, fornecendo a assistência necessária, respondendo
aos desejos dos pais, formando um grupo de especialistas para o quê? Então, meus amigos, a questão 26 é para quê? Tem que ter alguma coisa de ligada à inclusão, não é? Então, ó, alguma coisa ligada à inclusão. Então, a resposta que aponta nessa questão 26, letra E, realizar aconselhamentos, coordenando, definindo responsabilidade de todos, né? Ou seja, a relação de organização, e desenvolvendo métodos de trabalho da colaboração, ou seja, colaboração, relação ativa, uma relação, obviamente, também de inclusão. Questão 27, falando sobre o ECA. Dever da família, da comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar-lhes direitos com o quê? Então, que direito? Criança e adolescente têm direito ao quê? Letra B, prioridade absoluta. Prioridade absoluta em quê? Atendimento médico, hospitalar, a ações ligadas a políticas públicas, ou seja, aquele lance, né, que eu costumo falar na aula de ECA, né, que eu falo. Se o Titanic estivesse afundando, na época do filme Titanic, Estados Unidos, era aquela gritaria, salve mulheres e crianças. Aqui no Brasil, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, seriam salve crianças e adolescentes, porque eles têm prioridade. O ECA, né, atende a quem? Pessoal de 0 a 18 anos incompletos. Em casos excepcionais, vai atender o pessoal de 18 a 21 anos de idade, portanto a questão 28 é a letra D de delta. Questão 29. Segundo a LDB, é um dos princípios da gestão democrática do ensino público. Ora, falamos muito disso no início da nossa explanação na aula de hoje. Caso você tenha linkado depois, não tem problema, meu amigo. Tudo isso foi gravado e você vai poder assistir, rever e vai estar disponível, acredito eu, se não tiver nenhum problema técnico, amanhã já para vocês, beleza? Que a gente está conseguindo renderizar rápido, demora aí mais ou menos mais 15 horas, o processo de renderização do vídeo, para que coloque para você, para que você possa assistir maravilhosamente bem como você merece, ok? Pois bem, então, ó, gestão democrática no ensino público corresponde ao quê? Bom, letra C, participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Falamos hoje. O que é isso? Atuação de todos. O projeto político-pedagógico, ele é pautado em cima do quê? De uma relação de gestão democrática. Por isso exatamente que exige a participação de todos. Mesma coisa que gestão participativa. Sinônimo. Por fim, questão 30. Considerando a atual estrutura do sistema educacional, muito fácil essa, né? Questão aí muito fácil, bem geral. O que seria a educação básica, né? Educação básica, como nós sabemos, é formado pela educação infantil, pelo ensino fundamental e também pelo ensino médio. Aí tá aí no finalzinho o gabarito depois para você ver com todo amor, carinho e atenção, tá? E eu volto aqui para as considerações finais. Olá, amigos! Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente, fluiu? Tranquilo? Então, o conteúdo isolado de orientação pedagógica junto com um simulado com 30 questões correspondeu à aula de hoje.
Lembrando a todos, só seguir o cronogramazinho, o calendário. Nossa próxima aula é segunda-feira. Clica lá para você poder também assistir, tá? Que a gente vai fazer o que na segunda-feira? Vamos falar um pouco de legislação educacional, vamos falar um pouco sobre questão inclusiva, vamos falar um pouco sobre... vamos fazer questões também, exercícios, no final da aula, beleza? Tranquilo? Eu gosto de deixar sempre os exercícios para as aulas mais próximas da prova, né? Então, próxima segunda, nesse bate-horário, nesse bate-canal, ok? Tchau, tchau, gente. Um abraço e até a próxima aula.